O Grupo Diário e Totem Vestibulares juntos pela tua aprovação no vestibular da UFSM, com a parceria de Delivery Much, Cancian Imóveis, Alto Giro Veículos, Geiger e Claro, apoio CDL e Cindy Lojas, juntos pela tua aprovação. Olá, gigantes, tudo bem? Vamos para o nosso segundo episódio do podcast de sucesso Totem Vestibulares e Diário de Santa Maria, um podcast voltado para dicas para a prova do vestibular da UFSM, que irá ocorrer no dia 13 e 14 de janeiro. Teremos dicas de conteúdo hoje relacionado à equipe de natureza, dicas que vão permear alguns eixos temáticos, que será meio ambiente e saúde, e que são dicas voltadas para a prova do primeiro dia, PSS1, segundo dia, PSS2 e terceiro dia de prova, que é o PSS3, né? Sendo que vale a pena a gente lembrar que a prova do UFSM, ela é movida por eixos didáticos, né? Eixos temáticos, eixos geradores de conteúdo. A equipe de natureza acabou escolhendo meio ambiente e saúde. E por isso, eu vou dar voz ao... Achou que era tu, né, Fernando? Vou dar voz ao Benedetti, Errou, cara. Essa que vai começar com algumas dicas de conteúdo. Vamos lá, junto então. Com a equipe. Então, boa tarde, gente. Vamos lá, então. Boa tarde, você, aluno Totem. A gente vai aqui começar a conversar com vocês um pouquinho sobre meio ambiente e conversar um pouquinho primeiro sobre água, né, pessoal? Aqui, quando a gente fala sobre água, eu acho que na química a gente tem um mundo para poder explorar. Água, quem fez agora o vestibular no meio do ano, viu que foi um assunto muito trabalhado, muito atual, e falar sobre água em ciências da natureza é quase que redundante, né? Em água, né, com relação a essa temática, eu gosto sempre de recordar aqui, nossos colegas vão ver isso, a parte de soluções. Soluções é um assunto que o aluno, né, você, aluno Totem, com certeza sabe que é um assunto que é bem truncado, cheio de detalhes e tal. Mas assim, normalmente as questões da UFSM gostam muito de trazer a química analítica, que é a parte que versa sobre soluções e como que elas podem cair para a gente em prova, como o quesito de concentração, titulação, diluições e vários outros, né, cálculos químicos que surgem com a água. A água é um ponto central na química porque ela é tida como solvente universal, né? Então até quando a gente está aí fazendo um cafezinho para assistir a aula do Fefo, para assistir a aula do Jader, o aluno está lá fazendo uma solução. Ele pega, coloca um pouquinho de açúcar no seu frasco, né, na sua xícara, ali está fazendo uma solução. A prova do UFSM historicamente gosta, né, pessoal, de trazer isso para as nossas avaliações, gosta de trazer esse conceito de concentração e a gente volta e meia fala sobre isso, né, nas soluções. Acredito que esse assunto também seja muito importante em bio, né, Andresa? Só antes de passar para a Andresa, eu queria te fazer um pedido, Beni. Já que tu está ensinando os alunos a como se fazer uma solução, tem o seu Marcondes que faz o café lá no Totem, tu poderia explicar para ele como é que essa questão de solução de água para ele não fazer o chafé, né, e fazer um café, pode ser? Ali eu acho que nós vamos ter que... Perfeito, vamos matricular o seu Marcondes lá no Atuba de Extensivo para ele aprender a fazer o café. Fazer o café, o melhor café. Vai, Andressa. Vamos aproveitar e ensinar o Fê, porque você toma café frio também, porque o rei, café já o rei das valor, xícaras de café lá, né, Zuli? Tem seu valor, tem. Gelado? Com pó de giz, né, que é o pilim-pim-pim do Fefo. É o açúcar, o açucrim. Né? Obviamente que soluções em biologia tem que aguentar esses dois aqui ainda, né? Me dizendo que biologia não existe, que é uma química e uma física aplicada, e eu não posso nem dizer que eles estão mentindo. Isso é o pior, né? Porque quando falam em soluções, soluto, solvente, basicamente é isso que vocês têm numa célula. Uma célula é uma solução, né? Onde a gente tem como principal solvente a água, e dentro desse mar de água, dentro das células, os compostos orgânicos, carboidratos, proteínas, lipídios, né, inorgânicos, sais minerais, então tudo que está ali dentro. E essa questão da concentração dessas substâncias dentro das células é o que basicamente faz a célula funcionar, né? Volta e meia uma organela gasta um desses elementos e precisa fazer a reposição. Então tem que pegar de outra organela ou pegar de fora daquela célula. E na biologia a gente tem os estudos do movimento das substâncias, os transportes das substâncias, né, dentro daquele contexto do transporte passivo e do transporte ativo, né? O transporte passivo é aquele que movimenta alguém, sei lá, se é um soluto ou um solvente, mas sem gastar energia, enquanto que o transporte ativo vai fazer essa movimentação sempre gastando energia. Né? Então a célula, e aí a física também ajuda, né? Obviamente que a célula vai optar pela lei do menor esforço, né? Eu não quero gastar energia, a não ser que seja realmente necessário. Então o transporte passivo acaba sendo mais usado na célula. E a água, osmose, né? Não tem como
falar de água e não falar de osmose, um assunto que provavelmente esteja na prova do PSS1, né, pelo histórico que a gente tem da divisão dos conteúdos de biologia, e sempre cuidando, tá, pessoal? Quando falar em transporte passivo, movimenta de onde tem mais para onde tem menos. Se for a água, é de onde tem mais água para onde tem menos água. E onde tem mais água, tem quanto de soluto, Beni, que eu me esqueci? Depende, né? Vamos lá. Não, pra mim, ó, isso é legal de a gente entender. A química vai muito no quantitativo. Exatamente. Se tem 10 ml, é 10 ml. 10 ml, exatamente. Pra mim, não. É. Eu posso ter os mesmos 10 ml, mas se eu tiver ali uma quantidade de soluto maior ou menor numa solução, não tem 10 ml pra mim. É, exatamente. Porque pra biologia é qualitativo o negócio. Um né? belo exemplo, só pra gente poder argumentar em cima, Andresa. A osmose é uma propriedade coligativa, né? A propriedade das soluções. É legal que, enquanto que na biologia se usa o nome gradiente para falar da concentração, nós na química usamos concentração. Então, na verdade, os dois argumentos são em cima de quantidade, né? Que a gente estava falando. Uhum. E a osmose tem muito disso, que é a passagem do, no caso da química, a visão química da coisa seria o quê? A passagem do meio diluído para o concentrado, porque a química considera apenas a passagem de solvente. Do soluto. Do solvente para o lado de maior soluto. Exato. Exatamente. É que o termo, né, pela guia, os alunos confundem bastante Exatamente. quando entro eu com esse assunto e vem a química, né? O termo hipertônico, ele surge porque ele é dado em função da quantidade de soluto que tem. Uhum. E aí o aluno decora que a osmose é contra, né, a concentração, mas ela é a favor da água, e quem está passando é a água. São duas Então, visões em cima do mesmo. Eles dão Exato. uma patinada no trocar, assim, vem decorado, e aí quando eu entro com um raciocínio, né, que se tem mais água num lado, tem menos soluto. Se tem menos, né, soluto, tem mais água, mesmo que a quantidade dos dois lados seja quantitativamente a mesma, né? E isso é uma coisa legal da questão do cotidiano disso, né? A química do cotidiano, a biologia também nesse ponto, coisa como colocar sal na salada antes de pôr na mesa. Uma coisa tão dia a dia, a gente tá vendo ali a osmose acontecer quando aquela alface murcha, porque a gente colocou sal e a água saiu de dentro da folha. Então seria uma bela aplicação do cotidiano que é clássico das provas da FSM, né? Então, Assim resumidamente, para murchar as coisas tem que botar sal em cima. Exatamente. certo, O se Lucianinho, for um por exemplo, serviço. ele dorme numa salmoura. O Lucianinho dorme num balde de água com sal, é por isso que ele é magrinho. Por isso que ele é murcho. Fernando, Que e a não é jarra meu elétrica, caso. meu velho? E a jarra Cara, elétrica? Ela Agora- esquenta a água, a jarra Agora eu elétrica pensei esquenta nisso, a não tem água. nenhuma jarra elétrica por perto, Não né? tem. Você com a sua jarra elétrica em casa vendo o nosso episódio, por favor, abraça a Mas daqui jarra a pouco o elétrica. pessoal vai lá na cozinha e vai trazer uma jarra elétrica pra gente. Perfeito. Tem alguma coisa para falar, Fernando, que seja positivo assim pra gente? Eu tava olhando ping-pong que eu tava falando pra cá. Eu me lembro. Faça um gol pra Positivo, gente aí, negativo. Fernando. Tá, então, gente, assim, ó, quando fala em água, eu acho que pra física, melhor eixo do que esse, né? Falar em meio ambiente, falar em água. É água para manter vida, é água da questão reposição da atmosfera, é questão de oxigênio, é questão de temperatura. Uma jarra elétrica, o simples café, né, que eu vou preparar, o aquecimento da água. Tá, mas é café a cavalo? Desculpa, por quê? Muita água e pouco pó, pouco pó? Pouco pó, pouco pó. Nós Tipo do experimentamos- Marcondes, né? cara? É, tipo. Então, gente, quando se fala em água, nós estamos falando em ponto de ebulição, nós estamos falando em ponto de fusão, em mudança de estado, nós estamos falando em densidade, dilatação anômala, né? Isso é uma coisa que tanto Cobrado neste ano, na prova do meio do ano, em química. física é um ponto que a UFSM gosta, né? Então dizer que todas as substâncias, quando aquecidas, recebem calor, vão dilatar. Tem que cuidar a água, né? Ela tem uma coisa que a gente chama de dilatação anômala ou irregular, ela contrai, ela perde volume, não ganha, no intervalinho entre 0 e 4 graus Celsius. Então, da mesma forma que substâncias resfriantes de 4 a 0, elas contraem água e expande. Aí depois você pode entrar na questão também na formação dos cristais de gelo, aquele Exato. formato hexagonal, o rearranjar das moléculas, né, na expansão faz com que o gelo, no caso água, mas no estado sólido, obtenha uma densidade menor do que da água líquida. Exato. Isso faz com que ele, sendo menos denso, ele flutue, apresentar uma densidade 0,9 comparado com a água 1. Gente, é muita coisa, né? Para a física, assim, é um prato cheio. Então, se a gente vai começar a falar, tanto na questão líquida, é a mudança de estado, que eu posso produzir um vapor e ao mesmo tempo posso produzir gelo, tá? E nunca esquecendo a questão da massa, gente, na física, nós podemos mudar o volume da água, né? Nós podemos mudar a densidade da água, mas em um sistema isolado, não mexe na massa. Exatamente. Massa de 1 kg de gelo, ao nível do mar, 1 atm, eu posso produzir fusão e transformá-la totalmente no estado líquido, eu vou continuar tendo 1 kg de água líquida.
em um sistema isolado, hermeticamente fechado, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, transformei tudo em vapor, eu continuo tendo a mesma massa de vapor. Condensa, tu volta, tem a mesma massa de água, tu retorna a mesma quantidade de gelo. Então a gente pode mexer no volume, pode mexer na densidade, mas não mexe na massa. Então a menos que diga para ti, removendo, adicionando, retirando, não mexe na massa. Essa questão em botânica é legal também de mudança de estado, né? As plantas, assim como qualquer ser vivo, consome água para suas atividades. E o principal processo de perda de água das plantas é a transpiração, né? Na forma de vapor. E os alunos confundem muito, inclusive, né, no nosso simulado, nós contemplamos isso para eles terem esse reforço, que existem células especiais onde esses processos vão acontecer. Onde que a planta perde água na forma de vapor? Onde que a planta perde água na forma líquida? Né? Então, são situações diferenciadas e importantes para a planta. Então, um é estômago, vapor, e datódio, a célula lá na parte, né, que vai perder líquido. Então, essas mudanças de estado para os seres vivos, elas são extremamente importantes, né? E o pessoal não confundir duas coisas, é a evaporação com a ebulição. Ah, excelente. São coisas muito diferentes. Então, eu não sei qual história vão te contar, o que vai aparecer de forma teórica. Mas cuida das palavrinhas. Ele está falando em ebulição, é uma temperatura específica para cada substância ou é uma evaporação? São processos de vaporizações, né? De vaporização, mas são coisas distintas ali dentro. E a gente, geralmente, quando vai falar em ebulição, fusão, a gente costuma falar em escala termométrica. Então, excelente. O pessoal às vezes vai falar assim, eu tenho 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Eu digo, para quem? Né? Qual é a substância que está trabalhando? Outra? É água? Que local? O nível do mar é uma atmosfera? Aí você fala 0 e 100. É aquela história de eu vou subir uma montanha. A pressão atmosférica depende da coluna de ar que você tem em cima da cabeça. Então, em cima de uma montanha, tu não tem água fervendo a 100 graus Celsius. Ela ferve temperaturas abaixo. Ao nível do mar, o gelo derreteria a 0. Ponto de fusão ao nível do mar, 1 atm, 0 grau. Em cima de uma montanha, aguenta temperaturas positivas. Eu posso estar nos Alpes e num termômetro enxergar uma temperatura de 4 graus Celsius. Poxa, mas água é gelo. Como não derreteu a grande altitude, se eu reduzir a pressão, eu elevo o ponto de fusão. Talvez ele derreta 5 ou 6, mas não 3 ou 4. Então, gente, assim, é um prato cheio. Né? Assim, só para fazer, fazer um adendo nisso. A água na química, ela é tão central que, por exemplo, no Enem da vida, se você pega lá, tu tem uma série de competências que são trazidas dentro da água, né? Uma das coisas que é mais interessante, assim, para argumentar junto é a questão das interações. Porque, assim, interação primeiro que foi questão da nossa prova da UFSM do meio do ano, que estaria agora, né, claramente em Química Geral num PSS1, né, no primeiro dia de prova, e que é uma grande aposta não só no primeiro dia, como no segundo dia no PSS3. Por que acontece? Argumentando junto com relação ao ponto de ebulição, né? Na química a gente usa o nome ebulição para trazer o conceito de bolha. Então, geralmente, quando forma bolhas, é uma ebulição. Você está provocando a transformação. Ao passo que evaporação depende de várias coisas, como superfície de contato. A melhor forma de pensar nisso é você botando a roupa a secar. Quando você coloca a roupa a secar, para secar a roupa depende de vários fatores. Como está o dia, se está quente, se está frio, do jeito que você estendeu. No caso... Até o deslocamento de ar por perto, gerando zonas de baixa pressão, tu acelera a evaporação. Excelente. E as interações na química, elas vêm argumentar justamente com isso. Como eu falei, tanto no primeiro dia, PSS1, quanto no PSS3. Quando a força de interação entre as moléculas é grande, o ponto de ebulição é alto. Então, a gente consegue ver uma sequência de questões da UFSM, historicamente, com relação à ligação de hidrogênio. Então, vocês provavelmente vão enxergar lá, né, no primeiro dia de prova de vocês, a tal da ligação de hidrogênio, que é a interação mais forte que existe entre as moléculas, que foi questão do meio do ano, que é a questão do Enem recorrente e que com certeza vai estar, né, ou pelo menos muito provavelmente estará no nosso primeiro dia de prova ali. Água com água. Água com água. Água com água. Água com outras polaridades. Interações intermoleculares. Quando não tem H ligado com F ou N, a gente chama essa interação de dipolo-dipolo, que ela não é tão forte quanto a interação entre as moléculas de água, mas ela ainda assim tem uma intensidade intermediária, não é a mais fraca de todas. Aí lá foi pra botânica de novo, né? Aí nós na botânica, como é que a gente chama essa interação da água com a água? A gente diz que a água tem coesão, né? E aí é o princípio, um dos princípios para explicar o movimento da seiva bruta, que é água e sais, no xilema. Da raiz. Junto com capilaridade, não é? Subindo. Xilema, floema, vasos lenhosos. Tira o floema, tava tudo ok. Tá, desculpa. Xilema, vasos lenhosos, beleza. Xilema carrega água e sais minerais. O Jader, ele sabe quase nada de E biologia. floema, ele carrega a glicose, não é isso aí?
Com certeza. Obrigado, meu Deus. Ele sempre Por que isso for que falar de existem plantas biologia, com diabetes, ele né? fala isso, né? Como é que é? Por isso que existem plantas com diabetes, né? E o xilema, ele não vai por... Não tem uma história desse que ele vai por fora da árvore? Ou por Ó, dentro da árvore? Viu? Por Já, fora, já, por fora, vai. ele vai na rodovia Por fora assim, ó. da árvore. Não, essa ele vai parada. Ele vira vaporzinho. Pelo ele cerne, pelo suber. Não confunde os alunos, gente. Tá, como é que... Xilema no meio, floema por fora, Isso. mas não é por fora da planta, é mais externo, entendeu? É que por fora da planta vai ser pro wireless. É, pois eu não sei, cara, Butu. É, um Bluetooth da água. Mas ele fala que tem veia pulmonar no pescoço, Ah, então isso tu aí. quer o quê? Mas tem, vocês que não descobriram ainda. Um dia A biologia não te alcançou. Veia pulmonar. Eu tô lá na Não. frente, meu E querido. falando em pulmão, já tá na hora de trocar de assunto? Ou podemos largar ainda a água? Eu tenho coisa pra falar de água. Olha, Eu tô com sede eu- falando em água. Falando Tchê. em água, vamos, falando Mas em sabe, água. eu tô não, com falando sede. em água agora, sabe o que eu pensei? A gente brincou muito durante o ano a questão de... foi período do ano ali, recesso. Teve um acidente que aconteceu na tentativa de observar o Titanic. Ah. Lembra do submarino que explodiu? excelente. A primeira coisa que eu faço Aqueles quando caras que chego... explodiram, né? Isso, implodiram. Na verdade, fizeram assim. Isso. É, né? Aí eu chego no Aquele curso e o Jader, e aí, o que aconteceu? Tu lembra disso? Eu lembro. E nós fomos ao Paraná agora levar a gurizada, na União União Oeste, Oeste, foi questão submarino? da prova, Não, achei que era. Desse questão da submarino. prova, Achei que era questão. né? sobre submarino. Então a gente, por exemplo, assim, ó, quando vai se falar em água, existe uma diferença de água do rio para água do mar. É a água do rio menos Uma densa, a água do mar hipotônica, mais outra densa. hipertônica. Isso. E aí, quando os caras mergulham na água do mar, o que vai acontecer? Tu vai ter uma pressão maior do que mergulhar numa água de rio. Então, nós estamos falando em densidade. E aí, tu fazer um mergulho a 3.000 metros de profundidade, lembrar que a pressão varia linearmente com a profundidade. Então, o que aconteceu com o submarino? Ele não explodiu, ele foi esmagado, né? Ele implodiu. Talvez por uma fissura no casco, alguma coisa, formação de... Falha de engenharia, né? Alguma falha de engenharia teve. Já havia sido dito alguma coisa anos atrás a respeito de falhas, né? Mas 3.000 metros. Então, tu imagina assim, ó. Nós mergulhamos 2 metros numa piscina. E já se sente a ação da pressão em 2 metros. Então, tu imagina 3.000 metros. Né? Então, fora essa questão de concentração salina, uma água mais densa. A 3.000 metros, pressão absurdamente grande. Aí não esquecer da chamada pressão hidrostática. Né? Ela varia linearmente com a profundidade. Então, dobrou a profundidade, dobrou a pressão. Triplicou a profundidade, triplicou a pressão. Você aumentou 10 vezes a profundidade, você aumenta 10 vezes a pressão. Pressão varia linearmente com a profundidade. E uma coisa que costuma ser pegadinha de prova, a pressão não depende do volume. Eu posso encher essa sala de água e no meio da sala, com um manômetrozinho, medir a pressão. Eu vou conseguir a mesma pressão num fosso menor com a mesma profundidade. Pressão não, depende do volume. Às vezes o pessoal diz assim, eu vou trocar a caixa d'água porque são só 500 litros, eu vou colocar uma caixa de 2.000 litros. Eu digo, tudo bem, ela continua na mesma altura, a pressão vai continuar a mesma. Não vai mudar nada. Nada. Então não é o volume que muda a pressão, quem muda é a altura da coluna. Se eu mergulhei, é a profundidade que eu me encontro. Tá? Isso é um prato cheio. Eu acredito que numa prova de vestibular, que talvez tenha sido feito depois da metade do ano, isso é uma questão que ela excelente. pode vir, sabe? Num quente, PSS2 então. isso. Eu acho, PSS2. sinceramente, assim, até a gente estava conversando ali no podcast das humanas, Fefo, Beni e Andresa, que eu acho que com a questão da agilidade em produção hoje, a prova está sendo produzida assim, cara, quem sabe um mês antes, 15 dias, 20 dias antes. Então né? é um dos... Eu acho que passou aquele tempo que a gente tinha um prazo maior, assim, né? E talvez alguma coisa ficasse de fora. Exato, É. exato. O processo também deve ser mais analógico, deve ser hoje, né? Então, Hoje deve ser muito nós mais... estamos num delay de 10 anos sem vestibular. Exato. Então acho que está sendo bem... show. Mas eu lembro desse bate-papo, Lembra? assim como eu lembro de um outro bate-papo daquele filme que é top demais, o Interestelar, que eu não compreendi, tu me explicou e tal, eu não escutei muito o que tu falou pra mim. E no entendeu? Interestelar, fora a questão da relatividade, a questão do tempo, era a busca por condições onde houvesse água Isso. para seres humanos poderem habitar. Então, a busca por água. Eu não entendi, Mas essa, naquele lugar que os caras estavam e passava 1 segundo e era não Era sei um buraco quantos negro. anos. aí Era entra na parte e outra externa de coisa, um buraco negro. Física moderna na UFSM. Né? Então, efeito fotoelétrico é uma coisa que pode aparecer, experiência de Young pode Relatividade. aparecer, relatividade também. Então, isso que tu tocou pode ser questão, seria num PS3, né? PSS3. Então, é aquela questão do viajar muito rápido, a velocidades absurdamente grandes, o tempo passa lentamente. Sabe onde é que a gente vê isso? Se tu já olhou o filme do Flash ou a série do Flash, ele é tão rápido que o tempo passa lentamente para ele. Tu que tem a Tayla, que é pequenininha. Paradoxo desenho dos animado. gêmeos. No meu tempo não existia isso, mas tem desenho animado que aparece relatividade em desenho animado. Já olhou o Sem Floresta?
tem um esquilo. Que ele toma um energético, né? Isso, então quando é do ponto sempre de falo dele vista na aula, nosso, sempre ele voa. Quando é do ponto de vista dele, é tudo muito lento. Exato. Então, faixa etária de um desenho 5, 6 anos e a gurizada tem noção de relatividade. Exato. Isso pode ser questão da prova. Tá? Aí a UFSM está voltando e vem em física moderna. Em biologia tinha muito essa pegada, né, de filmes. Pega um filme e faz a referência para uma questão. E o Sem Floresta já caiu. E aí o Mas Interestelar... era outra pergunta, vibe, entendeu? Mas já caiu o filme. Até fotografarem o primeiro buraco negro, o que se tinha eram especulações e animações gráficas de buraco negro. O Interestelar, a animação do buraco negro serviu para tese de pós-doc. Então foram cientistas, né? Deve ser dessa e dessa forma, pela matemática se comporta desse e desse jeito. Já tem filme sobre como é que ele foi fotografado, inclusive na M87 e tal. Então, mas é uma aposta boa. E eu assisti umas 4 vezes, não compreendi ainda, mas Então, ele é tão bom que eu comigo fico... e a gente fica conversando umas Não, 10 obrigado, horas, tá? Fernando, Ele tem mais não alguma coisa, fala. Benedito, pra falar? Não, eu acho que de água, acho que a gente trouxe os principais tópicos aí, né, pessoal? A água tá legal. Então acho Tá que bom. seria Boa legal a revisão. gente entrar e começar a falar um pouquinho mais sobre a parte de meio ambiente. Eu gostei de começar falando sobre um assunto que é assim, ó. Não tem como pensar em química sem falar em gases, sem falar em poluição. Bem grande, né? Cara, bom, poluição é um assunto que pode surgir tanto na nossa prova do PSS1, quanto na prova do PSS2, quanto na prova do PSS3. Por quê? Porque não é um assunto que tem aplicabilidade em um único assunto, né, numa única matéria dura. Ou seja, a gente consegue falar, como a prova do Enem já falou várias vezes, de, por exemplo, efeito estufa e sobre chuva ácida, que parece que é batido demais para trazer, mas, gente, é o nosso dia a dia. Todo mundo aqui sabe o calor que está Santa Maria e consegue entender o mundo, né? Consegue entender os efeitos que isso tem. No caso, para nós, na química, vale a pena aqui pontuar para a gente começar o nosso papo, falando sobre gases de efeito estufa, principalmente a parte do gás carbônico e de outros óxidos, como o SO2 e os óxidos de nitrogênio. Esses óxidos são provenientes de combustão, né, gente? Então, a queima do nosso veículo, quando a gente está se deslocando, queimadas, ou até mesmo indústrias que queimam algum tipo de combustível. E esses óxidos entram em contato com a água na atmosfera e formam ácido dentro da nuvem. E esse ácido, ele se precipita como uma chuva que é ácida. Olha que interessante. Toda chuva é ácida. Quimicamente falando, toda chuva é ácida. Ela só é um pouco mais ácida quando a poluição é muito grande. Então, quando a gente vai no mercado comprar o nosso alimento, o preço do alimento também tem a ver com quanto o agricultor gastou para conseguir tratar aquele solo e tornar ele próprio para o cultivo do nosso alimento. Ou seja, todo esse caso de poluição acaba dando um valor, né, um preço para aqueles produtos que nós consumimos, direto ou indiretamente. Então isso é uma infinidade de questões. Então, poluição, chuva ácida especificamente falando, é um assunto que pode vir trazer aí várias aplicabilidades, não só como questão pura, mas também como tema, né, em onde vários assuntos são cobrados em várias disciplinas. Então tu quer dizer que quando a gente era criança e brincava de casinha e tomava água da chuva, a gente estava tomando ácido? É água É ácida, isso? exato. Bacana. Não, tamo aí. Perfeito. Não, a gente comia o quê? Vitamina S. Se Botava te deixa- uma folha, botava terra, fazia panqueca e comia igual, né? Vitamina S. Se deixa vocês Isso aí. felizes, a Coca-Cola, o refrigerante, ele é muito Não tem mais... problema, a Coca-Cola tá patrocinando o nosso, legal. nosso Capaz podcast. que não dá uma gana. Benedito. O refrigerante, ele é milhões de vezes mais ácido. Muito mais ácido. Então, é muito pior tomar um refrigerante de cola do que você tomar água da O chuva. açúcar dá uma amenizada. No Porque o açúcar é o ótimo. solutinho. Açúcar é top. Perfeito, entendi. Sabe que a biologia também, obviamente, né? Em ecologia tende a aparecer mais essa questão de poluição. Mas pode estar em qualquer momento. Mas biologia é mais na parte da ecologia. E a geografia também fala da chuva ácida, né? E o que geralmente a geografia coloca como principais consequências da chuva ácida, degradação de monumentos históricos pela interação com o concreto, Excelente. né? Carbonato de Carbonato de calcário, cálcio. carbonato de cálcio. É um sal de caráter básico, por isso que interage com o meio ácido. E biologia, não. A gente fala... Isso aí pra biologia, tô nem aí se os monumentos históricos vão se degradar. A história não faz a menor Os importância. gárgulas lá que... Azar Bacana. disso, né, gente? Já é. Mas e as florestas que queimam por causa da chuva ácida, né? E o solo que muda o seu pH? E o pH da água que é alterado lá dos rios, açudes e afins. Então, em biologia, as cobranças são mais para esse lado. Do que pro lado, né, de... Ah, claro, tô brincando, né, gente, que não tem importância. Mas não é o que eles cobram pra nós, né? Então, como a química, ela
passa por todas essas áreas, então eles podem colocar reações de diversas formas, né? Aí quando se fala em poluente, a gente está falando em efeito estufa. Uhum. A gente está falando em desequilíbrio energético, né? Então aquela questão da ondas eletromagnéticas do Sol que passam por essa nuvem, atingem o solo, geram energia, mas tu não deixa ela ser devolvida na taxa correta. E aí tu vai produzindo um acúmulo. Esse acúmulo a gente chama de aquecimento global. Isso aí gera um desequilíbrio, né? Uma elevação da temperatura na superfície do planeta. E a gente está sentindo isso na pele, né? Isso aí vem se observando nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos. Então, o que pode cair? Da quantidade de absorção, vamos falar em intensidade luminosa, né? Que atinge a Terra, quanto dessa intensidade eu posso derreter de gelo numa calota polar? Claro. Esses são cálculos que já foram cobrados em prova e pode ser cobrado novamente. E dá para trazer até talvez uma ótica ali, né? Uma questão de refração, reflexão, luz. Porque, na verdade, quando a luz do Sol ela penetra na atmosfera, tem mudança de meio. Né? Daí... Nós temos um protetor e a gente agora está observando muito a questão de buracos que se formam na camada de ozônio. A gente precisa do ozônio, a gente precisa dessa camadinha aí que ela vai servir como filtro, né? E a questão da refração, porque a onda eletromagnética quando vem do Sol e penetra na atmosfera, ela sofre refração. Aí tem aquelas coisinhas que a gurizada tem que lembrar, né? Refração não é, nem toda refração tem desvio. Ela tem mudança de meio, mudança de velocidade, mas isso aí modifica o comportamento da onda, né? Quando ela atinge essa, vamos dizer, interface entre o vácuo do espaço e a atmosfera terrestre. A gente não pode esquecer da camada de ozônio, a gente não pode esquecer do efeito estufa, aquecimento global, desequilíbrio energético. Nossa vida, hoje ela se deve ao Sol. Né? Com certeza. A energia é do Sol. Totalmente. Só que do Sol. existe uma coisa que a gente também chama de máquina, né? Nós somos uma máquina, vivemos em função de máquinas, facilita a nossa vida. Nosso corpo também é uma máquina, só que nós não podemos ficar acumulando energia nessa máquina. E a Terra, da mesma forma. Então, da energia que ela absorve, ela tem que devolver. Só que se a gente não conseguir devolver da forma correta e começar a acumular, a gente vai gerar um desequilíbrio. O principal ponto que se bate é a questão da elevação da temperatura, derretimento de calotas polares, e aí vai. E lá no Interestelar, o cara fica insistindo no filme. Tá, mas Eles saíram pelo buraco da camada de ozônio? Aproveitando, o buraco da camada o buraco da camada de ozônio, pior que é verdade. Pior que é verdade. O buraco da camada de ozônio já caiu muito na química. Inclusive, E não tem buraco, né? Oi? Não tem buraco, né? É o termo que se usa. Não é. É uma Uma vez eu tava andando de avião E caiu. caímos no buraco da camada de ozônio. Meu avô do Fefo uma vez. O avô do feio uma vez. Não, mas agora, sabe o Lá que no na Triângulo química... das Bermudas. Sabe o que na química cai muito? CFC, cara. Biologia também. CFC é um troço bizarro, Esses porque... de condutor de carro, Pra tirar a carteira? Não. esse é outro tipo de CFC. Outro, clorofluorcarbonos. Esse é diferente. Esse aí, a gente... Do gás que não tinha no ar-condicionado mais aquele. Não, já tá no CFC, Sabe que né? antigamente se usava em propelente de qualquer coisa, sei lá, desodorante. O ponto é, esses caras são muito prejudiciais, porque eles, quando em contato com o ozônio da atmosfera, eles fazem um processo chamado catálise. E essa catálise destrói, eles são catalisadores capazes de destruir o ozônio. E qual é o problema de um catalisador? Uma molécula de CFC consegue quebrar várias moléculas de ozônio. Então, por exemplo, na China era muito comum ser usado o CFC como gás de expansão de espuma de revestimento. E esse gás vai para a atmosfera e a destruição que ele causa dentro dos refrigeradores, câmaras frigoríficas, geladeiras também. Na expansão, se a gente vai falar na diabática lá, né? É o mesmo efeito do aerosol, quando tu coloca o dedo na ponta do aerosol, tu libera aquele gás, né? A alta pressão, quando ele expande, ele resfria. O próprio frasco resfria. Né? E tu sente ele... Então, assim, ó, eficiente na refrigeração. Quando usa, ela diz, ai, gelou meu sovaco. Mas é verdade. Ela bota, ai, gelou meu sovaco. Eficiente na refrigeração e na destruição também da camada de ozônio. Né? Tem esse lado. Cara, tô falando em poluição. Andressa, eu lembro da minha época do cursinho, não tem uma história que o peido da vaca... Não tinha uma história? Tinha. Não é uma história, é uma realidade. Uma Porém... Ela né? disse então que história não é realidade. Pensa nisso. Mas assim, ó, porém, né, todavia, entretanto, contudo, é bom deixar bem claro, né, que se faça a interpretação correta Dessa né, afirmativa. Dessa afirmativa. Beleza. Que a culpa do aquecimento do efeito estufa é natural, né? A culpa do aquecimento global não é o peido da vaca. Mas sim, contribui. Entendi. Porém, Contribui. não é o peido em si, né? Então a gente tem problemas relacionados
A pecuária, a criação do gado, a destruição de um ambiente natural, de floresta, para a produção de pastagem, para a criação do gado. Não é o peido em si da vaca. É tudo um processo. Então às vezes a gente vê Tipo, por o peido da aí, vaca né? é um resumo geral. Aí as pessoas, né, ultrapassam às vezes a linha do... Não é o peido da vaca o problema. Ela vai peidar metano? Vai. É que é muito fácil achar O culpado, né? uma justificativa, uma resolução simples para um problema que é complexo. Então, Muito tipo assim, fácil ó, botar é culpa. muito mais perigoso eu tirar uma árvore inteira que tenha, sei lá, 20, 30, 40 anos do que eu ter 100 cabeças de gado Sim. peidando. As 100 cabeças de gado peidando não vão acumular a mesma quantidade de CO2 que aquela árvore poderia retirar. Então, né, tu vai equilíbrio tem que ter. somando as modificações dos ambientes, e essas modificações têm ocorrido muito para a pecuária, e aí se atribui à vaca. E tem lugares É um que existem movimento. depósitos de metano submersos dentro de gelo, dentro E de as água. bactérias que estão lá, que É. sei lá eu há quantos mil anos estão estocadas naquele gelo, vão sair pra cá e a gente não conhece. Que doença vai vir desse povo todo, sei lá. Então, metano pode até ser um problema, mas talvez a taxa produzida pelas vacas é muito pequena. Mas é irrisória. Todo o resto comparado da com volta tudo. é pior do que o peido da vaca. Agora imagina isso que Então tu é legal falou ter agora. uma vaca e uma árvore do lado sempre. Muito Não, mais se tu tiver uma... a mensagem é, se tu tiver uma árvore, tá liberado sem vacas. Entendi. A gente chegou a essa Entendeu? conclusão. Chegamos a essa conclusão. E Legal. ensine as vacas a andar no meio das árvores. Legal. Elas que emagreçam. Entendeu? Cara, Pra genial. andar Nós entre podia- as árvores. nós Ela não podia precisa montar uma comer mais estância assim, né? pasto. Uma instância. De Perfeito. floresta. Estância, boa. Andar no meio das Vamos falar com o árvores. Mateuzinho, já que eu Já de São sei. Pedro, né? Eu vou comprar a terra em Mata Atlântica e vou criar vaca no meio da mata, então. Que maravilhoso. Professor, beleza? Ia ficar lindo. E lá meu avô- em Interestelar. Interestelar não tinha vaca. Não tinha vaca, tá. Não tinha vaca. Não, Aí, então- já agora eu vou aproveitar e falar um negócio aqui, ó. E no Interestelar subiu muito, né? Ah. Subiu pra fora. E se eu subir um morro? Vamos subir o Morro do Elefante aqui. Vamos subir o morro da... Como é que tem o morro O Seychella. Mas tem um outro aqui não é um morro da... Everest. Não, aqui em Santa Maria. É o Everest. Aqui em Morro Santa Maria. Everest. O morrinho do Everest. Ah, porque Não, Seychelles é aqui top. aqui tem o Elefante e o Seychelles. Tem o Morro do Fusca, aqui indo pra Não é Santa da Cruz. antena? É o da Antena também lá, mas tem Tem um o outro. Seychelles aqui na antiga não tem pedreira. Da Tá, mas qualquer um gringa, da deles. alemã. Tá, enfim, vamos subir um morro desse. Tá. O que eu quero... Vou puxar esse assunto, né, mudando um pouco, falando ainda de gases, tá? Eu tô lá na base do morro, motivadão. Tá Querendo subir o motivadão. morro. Tu Tu tá e o subindo Thiagão. super Eu bem. tô- Tem o Thiagão. eu- Tem o Thiagão aqui, né? Isso. Subindo o morro super bem. Cheguei lá em cima do morro, como é Tá, que tá tu a quer tua que eu suba respiração? lentamente ou rapidamente? Sobe o morro. Eu tô eufórico, eu tô subindo bem louco. Ok, eu só quero que suba Motivadão. o morro. Meio do caminho eu já tô. Tamo lá em cima no morro. Como é que tá a tua respiração lá em cima no morro? Tu tá no Ou- meio ou lá em ou- cima, assim? Lá em cima, mas não, lá em cima eu não tô assim. Lá em cima ou eu falo, ou eu respiro, ou eu gesticulo. Se eu fizer os três juntos, tá doido. Os três estamos no caixão. Tá, Se eu fizer vamos os três lá. juntos, é JBL. Não, tu vai estar com preparo. Tu vai estar com preparo. O único professor da face da Terra, enquanto os outros estão almoçando, ele tá caminhando, cara. Ah, eu gosto Ah, de é. caminhar, Não, cara. condicionamento físico Eu tu gosto, tem, Fernando. eu Não tem gosto de problema. caminhar, eu gosto de caminhar. Mas pergunta, Andressa. Vamos lá. Vai Hiper lá. ou hipoventilação? Hipo, Hipo ou hiperventilação lá em cima no morro? hiper. Hiperventilação. O que é a hiperventilação? É o intervalo, né, entre inspirar e o expirar, só que o expirar é maior. Por quê? Porque o objetivo é liberar o excesso de CO2. Por quê? Porque quando a gente, né, tá sendo submetido a um ambiente em que a pressão é diferente, a nossa capacidade de inspirar muda. Porque os gases tendem a ir para os lugares de menor pressão, né? Zero de baixa pressão. Entendeu? Boa. Vamos para os lugares de menor pressão, você lê qual é o lugar. Só que se eu comparo a pressão interna, né, da caixa torácica, onde o pulmão pode ocupar, com o ambiente, isso é que vai permitir ele entrar ou sair para o meu corpo. E alterando, obviamente, eu sempre falo para os alunos que eu acho que o assunto de biologia que mais junta nós três é sistema respiratório. Porque como que eu vou alterar minha pressão interna? Mexendo na minha área. Na área que o pulmão pode ocupar. E aí eu brinco, né, que o funk ensina para os alunos, essa aí é boa. O funk ensina física. O que é pressão? Dá para dançar funk aqui? Não dá para dançar. Pode, dá pra dançar. pode. O funk ensina física. O que é pressão? Força sobre área. Eu tô com o fio do microfone aqui, ó. Pressão, a força sobre uma área, entendeu? Pressão. Boa. Entendeu? Ó, entendeu? Tu pode dançar na aula. Só Agora, falta, né? só falta a parte traseira Só do falta fefo, mas tudo bem, né? Então, se eu mexer na área, eu mexo na pressão. Mas aqui também, ó, a pressão. Nenhuma aqui, ó.
O Fefo não exerce pressão sobre a área de contato é reduzida. Pois não entendo porque que a gente é louco. Agora tu imagina, agora tu imagina subir vamos dar uma montanha pro Everest. Agora tu imagina tu subir com uma mudança brusca de pressão e uma redução de temperatura junto. Ah, legal. Né? Então aí o pessoal diz, vou subir o Everest. Não, tu não sobe o Everest. É muito preparo, é muito condicionamento físico, precisa de atleta para fazer uma coisa dessa. Frio, vasoconstrição. É a questão da hipotermia, sanguínea. é a questão de baixa oxigenação. O pessoal do futebol, Jader, quando vai jogar na Venezuela, vai jogar lá em cima que chega a levar cilindros de oxigênio na beira do campo. Os caras não estão subindo a 2.000 metros, eles estão a 8.000 metros ou um pouco mais. Então tu imagina, redução da pressão brusca, temperaturas negativas, tu gastando uma energia absurda, teu corpo expandindo. Então, que loucura. Por isso que lá eles usam muitos vasos dilatadores, né? O mastigar a folha de coca é porque ela é um vasodilatador para tentar amenizar a diferença da pressão interna para a pressão externa. E quem é que vai me dar o start de como é que eu tenho que responder a isso? O sistema nervoso, com o bulbo. E o que vai, né, para ele dar essa informação? É o pH do sangue. Aí entra lá a química agora. Já caiu uma vez hiperventilação. O pH do sangue. Se o sangue tá ácido, é porque ele tem muito CO2. Tá interagindo com a água. Gases e água. A gente tem muita coisa pra falar aqui. E aí, se interage CO2 com a água do sangue, o pH fica ácido, o bulbo entende. Tem CO2 demais aqui, manda pra fora. Daí tu fica, puxa pouco e... para mandar o excesso de CO2. E é muito interessante que no caso do sangue, isso causa um deslocamento de equilíbrio, porque o sangue está em equilíbrio, né? E daí quando o gás carbônico vai saindo, o equilíbrio se desloca para produzir mais CO2 livre. E assim esse CO2 vai lá para o alvéolo pulmonar e pela expirar ele vai embora. Então isso acaba causando um deslocamento de equilíbrio no pH do sangue, né? Reação tampão. Exatamente. Ele vai aonde? No... alvéolo pulmonar. Alvéolo. Que orgulho dos meus colegas, Muito hein? bem, seu alvéolo. Seu alvéolo. Melhor que a circulação externa da planta, pô. Deveras. Aí eu errei? Foi, mas foi por fora? Não errei? O jogo quando ele falou por fora, eu imaginei por fora. Eu também. Eu imaginei a aguinha subindo lá de fora. É aqui que dentro. Uma coisa meio... A glicose escorrendo assim na A glicose, que essa foi muito boa. Tá, mas tu sabe como é que se chama naquela tua rolha de vinho que tu toma lá? Que tu faz vídeo pra fazer abrindo a rolha de vinho. Sabe como é que se chama aquilo lá na árvore? Sabe o que é aquilo? Eu quero ver. Fiquei devendo, não sei. Aquilo é um suber, rapaz. Que é a parte morta da árvore. Obrigado. Pai. Você saiu do recinto. Solta o microfone. Obrigado. Não vou nem poder corrigir. E aí, rapaziada, segue com mais tu deixa conteúdo, os senão eu vou livros- substituir vocês em sala de aula. Tu deixa os livros. Sem pressão, deixa tá, os pessoal? livros Bem ao tranquilo. alcance, Fazer né, uma outra Tia Lourdes? pergunta. Eu acho que ele... Ele fica olhando. Eu acho que Pergunta, tá? É que ele só sabe Lá fazer. na genética. Tá, lá na genética. Ó, eles Pergunta querem. Ele pergunta vai pra puxar ela. só o que eles A adenina, ela vai se ligar com qual? Timina. Oh, E a citosina com a guanina. É, Duas e aí pontes quando de passa o hidrogênio e RNA outra três mensageiro, pontes de hidrogênio. quem é que sai? Desculpa, não escutei. Quando passa o RNA mensageiro, a adenina vai se ligar com quem? Adenina. Com o uracila, porque sai a Não, timina mas e a isso aí não é uracila, não RNA, é? cara. Não é que sai, ela segue lá. Ih, Mas se já- liga com a uracila, né? Com a Aracila. Aracila! Aracila não é outra esposa. Aracila é minha mulher, no nova caso, do Verdete, né? Aracila agora que Aracila. compõe. Eu vou fazer um corte isso aqui e falar, ó, bem, eu tô Vou com- chamar ela de A gente tá Aracila. aqui, a gente vai chamar de Aracila. E a Aracila, como é que tá, dona Aracila? Mas o que ela vai Adoro fazer? Ela Aracila. dá uma bote na né? Ela aparece facilmente. E aí, rapaziada? É, Mas vamos isso é mais, então. só pra aproveitar, isso é uma ponte de hidrogênio, isso é uma É ligação uma de ponte, hidrogênio. 2 ou 3. Exato. Adenina com a timina? Exatamente, É elas interagem. Imagine que eu e tu apertando a mão. Aperta minha mão, cara. Mas eu não sou teu amigo, eu não gosto de você, cara. É uma interação. Essa interação. Então isso aqui é uma ponte de hidrogênio. Isso, ligação de hidrogênio, exato. Ah, agora a minha parece ponte ainda também, tá, gente? A gente É. não fez um F5 na biologia. Pode ser ligação ou ponte, dá na mesma. É, hoje em dia já usam ligação em Ujo. química. Jujo. Da penita da língua. Desligou o céu da língua. É, tá bom. deu uma... Eles usam na química a ligação de hidrogênio, mas porque ela ficou tão forte que ela se aproxima mais de uma ligação química de uma interação. Isso foi questão da URGS desse ano, na última prova. Tá, e deixa eu... De agora, exato. E aí me fala um negócio aqui, já caiu em biologia com esse troço aí, de... Se eu meter uma elevada temperatura, essas ligações se rompem aí. Essas aí.
que é temperatura que eu esqueci mesmo? É o Temperatura conceito. depende do estado da matéria, né? Eu tô com calor agora. Não, calor não. Eu sabia que ele ia gritar. Eu tô com calor. Ele já falou calor antes, aí o copinho chegou a tremer como não. Eu tô com calor, eu não tenho calor? Não. Tu tem uma sensação térmica associada à temperatura do ambiente, não o calor do ambiente. Ah. Porque calor não pode ser contido. Mas tu falou a questão da temperatura com relação a romper pontes, né? De hidrogênio, né, pessoal? Porque... Não existe nenhum problema de engenharia. Isso. Mas a questão da elevação da temperatura significa aumentar o grau de agitação. Só que daí a gente tem que cuidar de duas coisas. Se tu tem um sólido, se a gente fala em corpo, ou se é um fluido. Porque quando a gente fala em fluido, a gente fala em energia cinética. Né? E a UFSM, gente, poucas provas faziam isso. Falar que temperatura é grau de agitação, desculpa, a quem ele está se referindo? Ele está se referindo a corpo, tranquilo, é um grau de agitação. Se for um fluido, é a energia cinética média das moléculas. Então, conceitos que as outras provas passam chutados por aí, tu não vem em outro lugar. A UFSM gosta de cobrar isso. Né? A questão de que temperatura que eu posso atingir e depois de atingida essa temperatura. Na química a gente fala muito, a gente sempre faz interdisciplinar em aula, né? Física sempre. Puxando química, química puxando física, biologia puxando todo mundo, né? E a gente quando fala em mudança de estado físico, a gente diz que a temperatura se mantém constante quando a substância é pura durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante. A UFSM, desde que a pressão seja mantida constante, entra o caso da questão de subir uma montanha e descer montanha mudando pressão. Aí nós temos a questão da água, nós temos questão de temperatura, medir e determinar uma escala termométrica, temperaturas de mudança de estado e condições para que uma temperatura de mudança de estado se mantenha constante, né? Desde que a pressão seja mantida constante. Se eu faço água ferver, atingir ponto de ebulição aqui, a uma determinada pressão, essa temperatura de ebulição se mantém constante. É o lance da panela na boca do fogão, né? Atingiu o ponto de fervura, baixa a chama. Né? Baixa a chama, porque a temperatura de ebulição, uma vez atingida, ela tende a se manter. Agora, eu deslocar essa panela para uma zona de baixa pressão, aquela temperatura de ebulição, ela muda. Vai ficar menor, né? Vai. Se eu tampar essa panela, e aí tu falou na questão da força de coesão, se eu coloco tampa na panela e vou produzir uma panela de pressão, eu aumentando a pressão, eu vou fazer com que a temperatura de ebulição atinja padrões acima dos 100 graus Celsius, porque eu mudei a pressão. Então, é a questão de sempre cuidar, relação de temperatura e pressão, mudança de estado físico. Só para fechar, então, se eu vou fazer uma massa. Tá. Botei água para ferver. Tampo ou não tampo para ser mais rápido? Depois de atingir a temperatura de ebulição, ela vai se manter Tá, constante. para atingir, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Posso? A panela aberta Sal. ou tampada, aí faz. Mas a panela aberta ou tampada, tipo, eu que vou... não tá hermético, né? Isso. Não Então, tá nós não isolado. temos um sistema isolado, Se tu né, botar fechado. a colher em cima, ou se botar a tampa, fisicamente aconteceu a mesma coisa. E outra coisa da panela de pressão, associar o aumento de pressão a acelerar o processo de cozimento. Não é a pressão, aumenta a aumenta a temperatura. Exatamente. Então, assim, questão possível em cinética PSS2. Questão de física, PSS2, física. Então, assim, quando eu tampo a panela de biologia, pressão... quando comer a comida que foi cozinhada ali, também entra. do PS2. Perfeito, galera. Não. Gente, o bate-papo tá ótimo, tá? Só que a gente tá encerrando o nosso segundo episódio, tá? De dicas para a UFSM hoje com a equipe da natureza. Agora eu vou requisitar aos colegas aqui que posso dar as últimas dicas e mandar um abraço para todos os estudantes que vão fazer a prova do UFSM, né? Mas, Benedete, Fernando, Andresa, as últimas dicas de conteúdo, assim, não precisa estar relacionados totalmente ao eixo temático. Se Perfeito. vocês querem dar uma atenção para algum conteúdo, para que eles possam procurar, dar uma revisada, pegar o Habilis, que é o livro de mapas mentais, lá para a galera dar uma buscada de informações antes da prova, fique à vontade. Quem começa? Pode ser eu? Pode Então ser? tá bom. Andresa, vai lá. Pode começar. Excelente. Benedete, vai lá, meu querido, Ó, vai lá. E manda um beijo pra dona Uracila lá também. Ah, né? vou mandar. Aracila. Um beijo, amor. Segundo, bom, você, aluno Totem, com certeza está extremamente preparado para a tua prova, tanto do PS1, 2 ou 3. Minha dica pontual é PSS1, tu tem Química Geral e Inorgânica. Eu darei uma boa olhada em NOx. Com certeza, dos assuntos que vêm modernos na nossa prova, é o assunto que mais, assim, chamou atenção no PSS1, né? Que nos assuntos da primeira parte do conteúdo. Para PSS2, né, que é a parte de físico-química, aquela parte que muito linka com física, né, dos assuntos que a gente trabalhou, eu darei uma boa olhada em eletroquímica, porque é um assunto muito recorrente nas provas, todas as provas que cercam, né, URGS, Enem e a própria UFSM cobrou no meio do ano.
E por fim, né, no PSS3, gente, Química Orgânica vai ser aquela prova que vai tomar mais do nosso tempo. Eu daria uma olhada com muito carinho em polímeros. Pontualmente, um assunto que diferencia o FSM de todas as outras provas aí. Mas eu tenho certeza que você, aluno TOT, está muito bem preparado para ela. Obrigado, Beni. Fernando, bora. Tá. O que a gurizada já sabe, e aconteceu no vestibular extraordinário, vamos chamar de extraordinário da inverno? Isso, ele é chamado de agora? extraordinário. Assim. A prova de física teórica, Jadre. Tá? Ela não é uma prova quantitativa que tu vai sentar e vai começar trabalho braçal. Tem uma prova chamada matemática para fazer isso. Então o que eles vão te cobrar? Conceitos. Não significa que não tenha que memorizar as equações. Eu dependo das equações para saber o grau de dependência, se é direto, se é inverso, se depende, se não depende. Eu tenho que dominar. São ferramentas mínimas, eu tenho que conhecer as equações. Mas é uma prova teórica, gente. É uma prova de leitura. Só que uma coisa que eu peço na UFSM, não vai com os dois pés juntos. Fica sempre com o pé atrás. Nossa prova é uma prova de múltipla escolha. Então elimina aquilo pela lógica. Desculpa, isso não se enquadra no que está sendo abordado aqui. Isso aqui tem a ver com outra parte do conteúdo. Tu pode fazer isso, tu tem como fazer isso, tá? Mas ficar com o pé atrás. Perfeito. Não ir debate pronto, tá? Questões que são bem pontuais, não tem como ir para o UFSM sem esperar isso no PSS 1, 2 e 3. Impossível tu fazer uma prova do primeiro dia que não caia leis de Newton. Desculpa, eu tô fazendo o quê? Prova de geografia? Completamente fora. Entendeu? E mesmo assim tem leis de Newton na geografia, né? Porque se a água desce, por quê? Então assim, ó, PSS 1, leis de Newton. Ali entra forças notáveis e entra energia também. Tá? Então, assim, ó, dá uma focada em leis de Newton, a questão de forças notáveis, questão de energia, conservação de energia, sistema conservativo. Vou para o PS2, vou continuar falando em energia. Impossível pegar PSS2 e não ter um termo chamado calor. Aí eu fico sempre incomodando a questão do calor, de que forma que é empregado. Nós não teríamos por que usar calor no dia a dia. Só se usa num conteúdo chamado calorimetria, PSS2, calorimetria. Vai olhar uma coisa para PSS2, calorimetria. Tem uma chamada boa para o segundo dia, ondulatória. Tá? É ondas, é sol, é luz, é som, ondulatória. Pego leis de Newton, força notável no primeiro, eu pego calorimetria e ondas no segundo. Terceiro, não vai cair circuito, gente? Impossível. Há pouco, agora antes de vir para cá, nós estávamos montando circuito numa sala lá. Então, é corrente elétrica, é o resistor, que é o limitador de corrente, função de um resistor que é gerar calor. Jarra elétrica, por que não? Chuveiro de novo, vamos tomar banho? Gente, eletricidade. Cai, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, mas tudo é eletricidade. É a carga parada, é a carga em movimento, ou a corrente, ou carga em movimento que gera um campo magnético. É uma pedida boa. Pego leis de Newton, energia no primeiro, pego calorimetria, ondas no segundo e pego o elétron no terceiro. Tá? É o FSM. Perfeito, Fefo. E uma boa leitura, feita a prova. Ótimo, Fefo. Andressa, para encerrar. Muito bem, biologia. Gente, biologia eu peço que vocês deem uma olhada, tá? Principalmente organelas e a parte de núcleo, tá? Atividade de síntese proteica, dogma central da biologia, produção, né, o funcionamento em si do material genético de uma célula. Conteúdo que provavelmente estará na prova do PSS1, tá? Na prova do PSS2, provavelmente também, porque em biologia a gente tem uma situação que não está bem claro ainda o que que... Então nós estamos muito nos baseando pelo que nós tínhamos. E pelas matrizes né? escolares, né? Pelas assim, habilidades, tudo pelo que as escolas estão usando hoje, né? Evolução, né? Santa Maria, o FSM, né? Pela formação que eu tenho de ter feito graduação e mestrado ali, o pessoal ali é imerso na evolução. Então, saber as teorias evolutivas, diferença entre Lamarck, Darwin, teoria sintética e o ponto de especiação também eu acho bem válido vocês revisarem. E PSS3, que provavelmente nós tenhamos as questões que envolvam seres vivos, né? Então, tudo de que a gente pode imaginar, né? Os 5 reinos mais os vírus. E aí, obviamente, dar uma revisada em algumas doenças, tá? Que possam estar aparecendo em função do aquecimento global em excesso, aquelas transmitidas por mosquitos, os métodos de profilaxia, os controles, né? Sejam elas de vírus, bactérias, de protozoários e afins. Então, dar uma boa revisada em doenças, acho que é uma boa pegada aí para PSS3, provavelmente é o que vocês encontrarão. Perfeito, Andressa. Galera, este foi o 3º episódio do podcast Totem Vestibulares e Diário de Santa Maria, com dicas para a prova do FSM. Em breve, teremos o 3º episódio, aí comandado por Matheus de Matemática, conhecido como TT, o Desastrado, né? Mediado pelo professor Rodrigo de Literatura, o amante latino, né? Que vai trazer uma série de dicas de matemática para vocês, tá bom? Um abraço e bons estudos!
Valeu! O Grupo Diário e Totem Vestibulares juntos pela tua aprovação no vestibular da UFSM, com a parceria de Delivery Much, Cancian Imóveis, Autogiro Veículos, Geiger e Claro. Apoio CDL e Cindy Lojas. Juntos pela tua aprovação.